Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Lucas, capítulo 20, versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Veja que aqui o Senhor está dizendo com respeito à vinda dele à terra. Nós sabemos que esses lavradores maus são aqueles que cuidavam das coisas espirituais no meio do povo de Israel. Muitos profetas foram enviados no meio do povo de Israel. E na maioria das vezes, aqueles que cuidavam do templo, o sumo sacerdote, os levitas, é que acabavam matando os profetas, que eram enviados por Deus para adverti-los com respeito à questão da adoração a Deus, da idolatria, dos pecados que havia no meio do povo. E esses profetas, na sua maioria, foram mortos, foram assassinados por aqueles que cuidavam das coisas espirituais no meio do povo de Israel. Por isso são chamados aqui de lavradores maus. E a vinha se refere ao povo de Deus na terra. O povo judeu, ele é a areia do mar que Deus prometeu a Abraão. E quem não é judeu que serve a Deus são as estrelas dos céus, que Deus prometeu também a Abraão. Então o povo de Israel no Antigo Testamento representa todo o povo de Deus na face da terra. E havia muitos lavradores maus, como o Senhor está dizendo aqui, que por fim eles mesmos mataram o próprio Filho de Deus na cruz, pregando ele na cruz, trocando ele por um homicida, Barrabás. Mas acontece que o Senhor também fala que a igreja é a vinha. Não só o povo judeu é a vinha, mas a vinha também se refere, a videira, a todo o povo de Deus no Novo Testamento. Que hoje a ênfase não está no povo judeu com respeito à igreja, mas está em todo aquele que crê no Senhor Jesus, é salvo. Esta é a igreja celestial, que é a ênfase do Novo Testamento, da nova aliança que o Senhor fez após a sua morte. Mas acontece que os lavradores maus persistem. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, acontece no Novo Testamento. Há muitos lavradores maus no meio do povo de Deus. E esses lavradores maus, eles sufocam, eles expulsam do meio de si aqueles que falam a verdade da palavra de Deus. Qualquer servo de Deus que começar a falar simplesmente como a palavra de Deus é, sem fermento, ele será expulso do meio da onde ele se reúne, seja em qual grupo for. Por quê? Porque é o vinho novo no vaso velho. E o Senhor falou que não tem como colocar um vinho novo num vaso velho, porque ele vai se romper. E exatamente o que aconteceu lá no Antigo Testamento acontece no Novo Testamento. Mas o Senhor está voltando. O filho do rei está voltando. Assim como ele veio e ele foi morto, ele está voltando.
Só que nessa segunda vinda ele não virá para ser morto, como ele foi na primeira vez que foi entregue nas mãos dos homens para que eles os crucificassem. Mas ele virá para tomar posse de toda a terra. E agora ele vai dar a recompensa tanto para os lavradores do Antigo Testamento como para o do Novo Testamento. De tudo aquilo que os lavradores, daqueles que sustentam ser servos de Deus, ou ser aqueles que fazem a obra de Deus aqui na terra, independente se eles se reúnem em algum grupo cristão ou não, eles terão que dar conta ao Senhor. O problema é que hoje o povo que serve a Deus, eles não querem dar conta a Deus, querem dar conta ao líder religioso deles aqui na terra. E isso não tem muito sentido, e nem vai ter muito proveito, porque não resolve uma pessoa estar se reunindo num lugar, fazendo segundo as ordens que lhe são dadas por um homem, agradando aquele homem, fazendo com que aquele homem lhe dê os parabéns, seja elogiado no meio daqueles que se reúnem ali, e ser desaprovado pelo Senhor. De que vale você ser aprovado pelo seu líder religioso e você não ser aprovado pelo próprio Deus? Que te serviu? Naquele dia, o teu líder religioso não vai poder fazer nada por você, porque a palavra de Deus diz assim que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E hoje os grupos cristãos é como na sociedade comum. É como você faz parte daquele grupo, daquela turma. E se você fizer igual a turma faz, está tudo bem. Se você fizer alguma coisa diferente do que a turma faz, você vai ser expulso dali. Você vai ser marginalizado, você vai ser perseguido. Talvez você vai ser até difamado. Por quê? Porque você se recusa a fazer o que o homem está falando. Mas nem sempre alguém que não está fazendo o que o homem está falando, ele não está fazendo o que Deus está mandando ele fazer. E isso é que tem valor para Deus e para a pessoa. Então aqui o Senhor está falando que o dono da vinha, que é Ele mesmo, está voltando. E eu e você vamos estar diante dele. E naquele dia nós seremos julgados de acordo com o nosso viver, com as nossas obras. E cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pai não pode fazer pelo filho. O filho não pode fazer pelo pai. O marido não pode fazer pela esposa. O esposo não pode. Cada um dará conta de si ao Senhor. Então hoje, todos nós, por um lado, somos a lavoura, a vinha. Por outro lado, nós somos os lavradores, porque o Senhor disse: ide e pregai o evangelho. E Ele disse que era para plantar, para regar e para colher. Então nós somos lavradores na vinha. Nós precisamos estar preparados para toda a boa obra que o Senhor colocar diante de nós. Se diante de nós for colocada uma situação de nós plantarmos a semente do reino, precisamos saber plantar. Se diante de nós estiver uma situação que nós precisamos regar aquela semente que já foi plantada, nós precisamos saber regar. E se precisarmos colher para que aquela pessoa se torne um lavrador no meio do povo de Deus, nós precisamos fazê-lo. Mas tudo isso sem interesse. Tudo isso sem o objetivo de você fazer um grupo para você. E hoje não se pode pregar o evangelho para que as pessoas vá para o grupo que a pessoa pertence. Muitos cristãos hoje, quando pregam, que são poucos aqueles que vão pregar o evangelho de fato para todas as pessoas na face da terra. Mas ainda os que vão, quando são induzidos pelos líderes religiosos, têm um objetivo. Qual é? Levar as pessoas para se reunir naquele grupo a que ele pertence, para que seja aumentado a igreja, que não é a igreja, é a religião dele. Isso é pecado, isso é heresia. Na volta do Senhor, tudo isso ficará diante do tribunal do Senhor. Como é que nós devemos pregar o evangelho então? Sem nenhum interesse. Pregue, ore, ajude as pessoas, ensine o que você sabe, simplesmente para que ela se torne um servo de Deus e que seja mais fiel que você. E não vincule aquela pessoa a você, não permita que aquela pessoa tenha um vínculo direto com você. Ela pode até te respeitar, te considerar, aprender alguma coisa com você, mas ela se tornar um seguidor do seu grupo quando você fizer um grupo para você. Não se esqueça da cabeça de João Batista que foi para o prato. Por que foi para o prato? Porque ele se tornou líder de um grupo. Nós hoje não estamos aqui para fazer nenhum grupo, nem com o nome de nada. Então o Senhor hoje está dando essa revelação para nós. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, nos dá um dia na Tua presença e na Tua comunhão.
Salva-nos, Senhor, do nosso ego caído, de querermos tirar proveito, Senhor, humano, proveito, Senhor, das almas das pessoas no serviço a Deus. Guia-nos, Senhor, na Tua presença. É isso que nós te pedimos, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Jesus é o Senhor.